Esse vídeo vai ser mais uma análise de alguns temas de Frieren do que uma crítica bem estruturada e elaborada. Parte disso é porque eu não faria jus ao quão boa é essa animação, é definitivamente uma experiência que você deveria assistir, e além disso eu pessoalmente não gosto tanto da estrutura de uma review puramente técnica, falando da animação, dos frames, da sonoplastia, enfim. Tentei ao máximo evitar, mas com certeza vão ter spoilers nesse vídeo. Alguns vão ser mais difíceis de notar porque eu quis focar mais nos sentimentos dos episódios do que no conteúdo concreto, sólido. Mas ainda assim recomendo que tenha visto o anime antes de seguir assistindo. Frieren é algo que eu definitivamente não esperava. Eu vi me aparecerem no YouTube recomendações do anime, mas a princípio eu não dei bola. Eu admito que eu tenho um pouquinho de preconceito com obras de fantasia medieval, em parte por ser um gênero super saturado, seja com jogos, séries, filmes, ou em um tópico mais nichado para algo que eu gosto, RPGs de mesa, como Dungeons and Dragons e Pathfinder. É natural sermos atraídos para gêneros que sejam diferentes da nossa realidade contemporânea. O instinto crítico é dizer que engajar com obras assim, distantes dos problemas do nosso dia a dia, que podem ser encontrados em dramas, romances policiais ou até mesmo terror até certo ponto, coisas mais concretas e tangíveis, é escapismo puro e não agrega em nada no crescimento de um indivíduo, seja pessoal ou artístico, dependendo do quão elitista você é. Mesmo assim, eu sempre tive um ponto fraco por histórias que existem com alguma magia no mundo, da forma mais literal. Não uma magia metafórica, como a beleza da natureza, ou o amor entre duas pessoas, ou coisa parecida. Obviamente, como dá pra deduzir por eu jogar RPG de mesa, eu sou favorável a esse escapismo, por mais que, como já mencionado, eu tenha minhas críticas à fantasia medieval. Então saiba que tem peso quando eu digo que eu não queria ver Frieren porque eu sabia que eu ia gostar demais. Ok, eu sei que isso pode soar esquisito, mas eu tenho um certo medo de engajar com obras que me interessam. E quando diversos amigos me recomendaram esse anime, eu soube que eu iria querer ver. E eu tive medo na hora. Medo de começar algo novo, de me arriscar com uma nova obra, de me interessar. Isso pode se atribuir a um tipo de neofobia, que é o medo de coisas novas. Mas no meu caso eu nunca soube exatamente o porquê eu evitava tanto coisas que eu sabia que eu iria gostar. Mas acho que agora eu entendi melhor como eu me sinto, e é tudo graças a uma elfa albina que é bizarramente parecida comigo em questões de hábitos e personalidades. E eu não acho que isso seja necessariamente bom, diga-se de passagem. A Frieren, protagonista do anime, Frieren, que coisa, não é? É uma elfa com idade na casa do milhar, mas a história começa de forma não ortodoxa. Ela começa do final, ou do meio. É in medias res, para os nerds que sabem o que isso significa, mas para pessoas normais é basicamente começar no meio da história. Iniciam logo após matar o Rei Demônio, um clichê de obras de fantasia que acreditam que a mudança vem do indivíduo e não do coletivo, portanto colocam um chefão final, como se vencer o líder por si só acabaria com todo o impacto cultural ou com o movimento gerado pelo acúmulo de poder por uma força tão superior à de outra nação ou de outro grupo social. Isso é algo muito comum em obras de fantasia, mas isso não é uma crítica a Frieren, é só o que tem. É assim que começa. Esse não é o foco da série. Eles não começam no final e voltam para o começo, como algumas tantas obras, mas sim começam após já terem vencido e conta como cada um seguiu sua vida após esse evento que repercutiu pelo mundo todo. Logo após o fim desse conflito de proporções imensuráveis, a protagonista simplesmente some por uns bons anos. Ela se afasta, vivendo a vida em seu ritmo desacelerado e preguiçoso, acordando tarde e sem muito se preocupar com as restrições de tempo que outras raças têm. E de repente ela sente. E ela sente com força, mas ela sente tarde demais. Eu viajei com ele durante 20 anos, mas eu não aprendi nada sobre ele. Ela diz enquanto Rimeu, seu companheiro e aliado, é enterrado na sua frente. É muito fácil refletir esses sentimentos em nossa vida mundana. Muitas vezes temos amigos e parentes com os quais convivemos e consideramos próximos, mas apenas percebemos o quão pouco sabemos sobre eles quando postos a teste. Pessoas são complexas, então não é de se esperar que nunca consigamos entender uma pessoa por completo, mesmo alguém com quem convivemos a nossa vida toda, quase todo dia. O problema é que geralmente nos tocamos do quão pouco conhecemos uns aos outros quando estamos mais próximos de perder essas pessoas, ou mesmo depois de já termos os perdido, seja de forma literal ou metafórica. Eu não vou me aprofundar em questões pessoais, mas posso dizer com certeza que eu me identifico um pouco com a protagonista nesse quesito, e, novamente, não pelos motivos que eu queria. Como já mencionado, ela tem uma longevidade incompreensível para um humano que viveria no máximo uns 100 anos se fosse o mais saudável possível e cuidasse da sua saúde física e mental. Naturalmente, com isso vem a apatia e a preguiça, o sentimento de poder deixar para depois, adiar, postergar,
fazer as coisas sempre no ritmo mais lento. Isso não é algo novo. Com diversas obras, incluindo obras de fantasia, abordando temas de mortalidade e tempo, seja do ponto de vista do humano, tão frágil e imortal, ou do imortal, que vê as pessoas sumindo à sua volta, aos poucos percebendo a passagem do tempo e ficando mais alheio a ela. Ainda assim, a restrição de mídia é algo que afeta como isso pode ser representado. Mas Frieren faz isso de forma sutil, sem pressa, similar à própria protagonista. E não faz isso em busca de uma grandiosa revelação da forma correta de se viver. Elfos e anões, com sua longevidade, talvez nunca sejam capazes de entender por completo a nuance humana. E isso, em parte, é o que torna humanos únicos. O pouco tempo de vida que temos é o que nos molda, o que nos faz adaptar. E o que faz também a imortalidade ser algo tão atraente. Queremos sempre mais tempo para viver com aqueles próximos de nós, mas isso geralmente vem de um problema, que é o fato de que já não passamos tanto tempo quanto queríamos com pessoas que amamos. Isso pode estar ou não sob nosso controle, mas ainda assim isso é remediar o problema e não solucioná-lo. Quem dirá que, caso consigamos descobrir uma forma de viver 100, 1000, 10 mil anos até o Sol explodir e consumir todo o sistema solar, não nos tornaremos todos apáticos, lentos e mais distantes. E em um contraponto disso mesmo, é tão ruim assim ser sutil? Ser devagar? Humanos sentem intensamente porque é isso que nos resta. Fazer uma chama de uma fagulha e tentar manter acesa o máximo de tempo possível, até inevitavelmente o combustível acabar e nossa luz se apagar. Isso pode ter soado meio pretensioso e articulado de forma estranha, mas o ponto se mantém. Durante o anime, vemos a Frieren e os personagens que se unem a ela completando tarefas mundanas em uma jornada maior. Isso, em parte, se dá pela perspectiva de vida que a elfa tem em relação ao mundo ao seu redor. Mas isso abre uma possibilidade que não vemos nessas histórias de pessoas que vivem centenas de vidas em uma só, sendo a de aproveitar pequenos detalhes. Sempre queremos algo grande, algo que vai marcar nossas vidas, um evento cataclísmico do qual sairemos destruídos ou mais fortes do que nunca. E não consigo deixar de sentir que a Frieren se sente de forma similar, mesmo que não admita isso. De todos os anos que viveu, é incrível que o centésimo da sua vida que viveu com a gente tenha te marcado. É uma das frases que ela escuta de um de seus amigos, quando se lembra do seu passado. Para Frieren, o tempo que mudou sua vida foram dezenas de anos, mas para nós, pessoas normais, pode ser um dia, uma semana, ou até mesmo menos. Uma hora pode nos marcar e nos moldar como seremos pelo resto de nossas vidas, dependendo do quão boa ou ruim ela for. Vivemos preguiçosamente vidas intensas e sonhamos com uma intensidade duradoura que seria impossível de se manter. A Frieren sabe aproveitar as sutilezas, mas aos poucos aprende sobre as intensidades com humanos ao seu redor. Humanos esses que, além de viver vidas normais, são os que mais evoluem. Em 80 anos, tempo ínfimo para outras espécies, humanos aprenderam e aperfeiçoaram não só um feitiço usado por um dos generais mais fortes do Lorde Demônio, como criaram uma forma de bloquear seus ataques. É uma representação mais metafórica de algo bem literal que existe na nossa vida. Nós humanos sempre queremos aprender mais coisas, é o que nos permitiu evoluir. A gente não tinha presas ou garras afiadas, então a gente inventou armas, e essas armas foram evoluindo até o ponto onde a gente consegue apertar um botão e matar alguém a milhares de metros e quilômetros de distância. Nós temos essa propensão a ir atrás de conhecimento e aperfeiçoar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nossas vidas são curtas demais para que possamos explorar todas as vertentes de algo. Por isso, as pessoas que dedicam sua vida a descobrir uma coisa passam seu material para a próxima geração, para que a próxima geração estude e aperfeiçoe tudo isso para que a próxima geração, então, ou utilize ela, ou siga aperfeiçoando isso, num ciclo quase sem fim, de geração em geração, passando assim subsequentemente o conhecimento e expandindo ele, com nossas vidas curtas, sendo remediadas através da quantidade imensurável de pessoas que já trabalharam em um singular tópico. E bem, eu acho que se eu posso tirar alguma conclusão de tudo isso que eu falei, por mais que relativamente não seja tanta coisa comparado a outras reviews de Frieren ou reviews de animes no geral, é que o Renato Russo estava certo no fim das contas.